Fala, torcedor vascaíno. Nesse vídeo você vai conferir que após os resultados da rodada, a situação do Vasco começou a ficar complicada na tabela. Força Jovem se posicionou contra o zagueiro Léo após o empate contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Diretoria tem plano B para contratar zagueiro. Galdames negou o contato do Universidade Católica. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o Vasco, sobre a situação do Vasco na tabela. O Vasco terminou a rodada em 11º lugar. Claro, não terminou a rodada porque tem jogo ainda, que é o jogo aconteceu hoje, nessa segunda-feira, que é contra Cruzeiro e Fortaleza, mas não interessa tanto o Vasco. Ambos os times estão disputando lá em cima, lá na vaga Libertadores e tudo mais. Tá bom? Lá no G4, e essa não é a briga do Vasco no momento. Cara, o Vasco tá vindo de resultados péssimos. O Vasco perdeu pro Atlético Mineiro. O Vasco perdeu pro Grêmio. O Vasco empatou contra o Atlético Goianiense. Eu sei que é uma outra competição, mas o Vasco empatou contra o Atlético Goianiense lá fora de casa. E o Vasco jogou muito mal mesmo. A gente era para ter tomado uns 2, 3 gols ali naquele jogo. Então, cara, a gente tem que abrir o olho. A gente acabou tomando um empate agora contra o Red Bull Bragantino. Não vou dizer que foi uma péssima partida do Vasco, não foi uma péssima partida. Mas, cara, infelizmente, com erros individuais, a gente acabou tomando esses 2 gols. Então a gente precisa contratar. Diretoria, abre o seu olho. O Vasco precisa de reforços. O Vasco precisa contratar jogadores, principalmente na defesa. Tá bom? Nesse vídeo você vai conferir ainda sobre reforço, sobre zagueiro, tá bom? Tem informação sobre zagueiro, então você vai conferir aqui nesse vídeo. Então, cara, vamos falar sobre a situação do Vasco. O Vasco terminou a rodada, vamos se dizer, em 11º lugar, com 24 pontos. O Vasco, lembrando, tem um jogo a menos contra o Cuiabá, em São Januário. Eu não sei ainda qual vai ser a data, qual vai ser o horário, não tem ainda, não tem definido, mas o Vasco tem um jogo a mais ainda contra o Cuiabá em São Januário, mando de campo do Vasco. Então, cara, o Vasco, infelizmente, não tá mais pontuando. O Vasco parou de pontuar. O Vasco estacionou na tabela. E o Vasco precisa pontuar. A gente precisa pontuar urgentemente. E aí você vem. É só você analisar aqui, ó, empatezinho, que é o cinza, vermelho, vermelho. 2 derrotas, 1 empate nos últimos 3 jogos. O Vasco está vindo de uma sequência muito boa e acabou relaxando. Então a gente não pode relaxar dessa maneira, tá bom? E os outros clubes, a gente tem que abrir muito o olho urgentemente, porque os outros clubes lá de baixo estão pontuando. É claro, o Atlético Goianiense está em último com 12 pontos. Vamos dizer que praticamente, matematicamente, vamos dizer que o Atlético Goianiense não tem elenco para ficar na Série A e nem para se manter ali na Série A, não tem esse elenco, e aí vamos praticamente considerar que o Atlético Goianiense está rebaixado. Então o Atlético Goianiense em último colocado, depois vem o Cuiabá, que tem um jogamentos ainda com o Vasco, mas está com 17 pontos. O Cuiabá, que ano passado a gente falava que era um dos candidatos para ser rebaixado, e acabou se mantendo. Ficou na Série A e perdeu muitos jogadores. Perdeu o Davidson agora ultimamente pro Galo, perdeu o Ranieri no início do ano, perdeu muitos jogadores e isso tá fazendo falta, obviamente, pro Cuiabá. Tá bom? Então, cara, Cuiabá, Corinthians tá muito mal com o Ramon Dias, tá muito mal mesmo, acabou empatando contra o Juventude na Neoquímica Arena, então um bom resultado pro Vasco. Fluminense tá vindo de uma crescente muito boa, que é 4 jogos seguidos. Os 4 jogos seguidos que a gente tinha, eles estão tendo agora. Então a gente tem que lembrar disso. É o nosso próximo adversário no sábado. É claro, eu vou trazer a provável escalação do Vasco para vocês sobre esse adversário do Vasco, o Fluminense. Vou trazer tudo detalhadamente para você ficar ligado no próximo sábado, tá bom? Mas primeiramente, vamos pensar na Copa do Brasil terça-feira. Amanhã tem jogo Vasco contra o Atlético Goianiense, então a gente tem que pensar nesse jogo urgentemente em São Januário, tá bom? Vamos passar para as quartas de final, garantir uma quantia boa de dinheiro ali da premiação da Copa do Brasil. Cara, a Internacional tá muito mal, acabou empatando contra o Palmeiras lá no Beira-Rio, e acabou pontuando um pontinho só. Mas o Fluminense, a gente tem que abrir o olho, o Fluminense estava em último colocado. Era uma distância muito grande do Vasco, que hoje em dia o Fluminense está com 20 pontos, o Vasco está com 24. O Vasco tem um jogo a menos, mas o Fluminense também tem um jogo a menos.
Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Internacional tá muito mal, tá decaindo a todo momento, tá lá em 16º colocado. Cara, a gente começando o Brasileirão, a gente ia falar, começar a falar que quem ia ser rebaixado? Juventude, um Criciúma, um Vitória, um Atlético Goianiense, um Cuiabá, são uns candidatos para cair. Eu acho que não cai nesse ano um grande. A gente tava falando que era o Fluminense e tudo mais, mas eu não acho que o Fluminense cai. O Fluminense tem elenco, eu sempre falei isso pra vocês que o Fluminense tem elenco pra se recuperar. E tá aí, a prova disso, o Fluminense tá quase saindo da zona de rebaixamento. Então, próxima rodada é Vasco e Fluminense. Então, o Vasco tem que ganhar esse jogo. Vai acontecer no Newton Santos às 9h30 da noite. Tá bom? Eu vou trazer tudo detalhadamente para vocês no vídeo pós-jogo, pré-jogo de Vasco e Fluminense. Então, cara, os clubes lá de baixo, os times lá de baixo estão pontuando. O Grêmio tava lá embaixo no de rebaixamento. O Grêmio onde já tá com 21 pontos. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. A gente tem que abrir o olho com o Grêmio também. Acabou, mano, um resultado gigantesco pro Grêmio. 2-0 fora de casa contra o Atlético Paranaense. A gente não ia fazer nunca isso. A gente nunca ganha do Atlético Paranaense lá no estádio deles. É impressionante esse azar que o Vasco tem. Eu, quando vou assistir Atlético Paranaense contra o Vasco lá na Liga Arena, lá na arena deles, cara, já era. E já pensa assim, derrota garantida porque o Vasco nunca ganha lá no estádio deles. Tá bom? Então, cara, os times lá de baixo estão pontuando. O Juventude tem dois pontos tem 2 jogos a menos que a gente. Então a gente tem que abrir o olho também. Criciúma, mesma coisa. Cara, a gente tem que abrir o olho urgentemente. Abre o olho, Pedrinho. Abre o olho, jogadores. A gente precisa de contratações também. Então vamos abrir o olho todo mundo. Tá bom? Então, cara, esse é o parâmetro do Vasco na tabela no momento. E a gente vai falar agora sobre o plano B. Perdão, gaguejei aqui. O plano B para zagueiro do Vasco. Vamos falar sobre... perdão, eu tinha colocado a notícia ali sem querer. Vamos falar sobre o Pedrinho. O Pedrinho, diretoria, segundo a NT Vascaína, atenção Vascaínos, confirmou que plano B para zagueiro. O zagueiro que o Vasco estava tentando contratar ficará na Europa. Desistiu de vir para o Brasil. O clube informa, o clube terá que buscar um plano B. De acordo com as nossas apurações, o Gigante da Colina está disposto a pagar em torno de 500 mil a 700 mil reais para um defensor de salário, obviamente. Então, cara, um salário muito bom para você atuar no Brasileirão Série A. O Vasco está buscando, nesse momento, um zagueiro urgentemente. A gente precisa de zagueiro urgentemente. O time do Vasco é limitado, a gente sabe disso, mas o nosso maior problema está sendo a zaga, defensivamente. O Léo não dá, cara. É bizarro como o Léo falha, como o Léo cara... Eu sei que ele tem uma identificação com o clube, com a história do Vasco e tudo mais, mas, cara, é um zagueiro que não dá. Não dá pra permanecer com o Léo no Gigante da Colina, tá bom? Muito menos é Gabriel, cara. Nem pra estar cara, na lista de relacionados, né? Então vamos, essa é a informação sobre o zagueiro. Vamos falar agora sobre esse posicionamento da Força Jovem contra o Léo. Força Jovem postou no seu Instagram, na rede social, colocou assim: burro. Colocou a foto do Rafael Paiva e do Léo. Cadê as contratações? A família promete, demora, mas cumpre. Então tá ali, a Força Jovem fez um texto, eu vou ler aqui rapidamente com vocês. Colocaram o Léo de titular, tendo o Lincoln, que entrou bem contra o Internacional. Lembrando, o Lincoln entrou e fez o gol lá no Beira-Rio. Entrou bem e marcou até gol há poucos jogos atrás. Já é inexplicável. Mas colocar como titular e capitão é inadmissível devido aos todos os últimos acontecimentos. O Léo, lembrando, contra o Beira-Rio, lá no Beira-Rio, o Léo falhou. Vocês não lembram não, mas eu vou lembrar vocês. O Léo falhou no jogo contra o Inter lá no Beira-Rio. O Léo falhou, foi um dos responsáveis por Vasco tomar um gol. Tá bom? Se o Léo tivesse humildade, pediria para sair ainda hoje. Se o Paiva tivesse discernimento, nunca mais escalaria nenhum destes. Continuar a insistir com Zé Gabriel, Puma e etc. Ou o técnico é burro, ou a escalação vem de cima. Vem de cima, o que ele diz lá internamente, a gente conhece muito bem como que é um clube, como funciona. Queremos saber o porquê da insistência em alguns jogadores. Para o torcedor vascaíno, a escalação destes jogadores é inexplicável. Exatamente. Ninguém concorda em ter
um Zé Gabriel entrando durante o jogo. É inacreditável isso. Um Zé Gabriel tá no elenco do Vasco em 2024. Inacreditável, meu irmão. Ter um Léo como zagueiro é inacreditável. Cara, chega a ser falta até de respeito com o torcedor vascaíno. E aí tá ali. Não vamos mais aceitar que isso se repita e o Vasco seja mais uma vez prejudicado. Terça-feira, vocês podem plantar uma crise já na escalação. Então, o Força Jovem já está ameaçando, praticamente uma ameaça, que eles podem colocar uma crise escalando o Léo ali como titular, como o Zé Gabriel, seja o que for. Estamos avisando de agora. A escalação deste jogo contra o Red Bull Bragantino foi uma lástima. Poupar Verratti, começar o jogo com um time teoricamente misto, num jogo chave do Campeonato Brasileiro é inadmissível, porque não poupou o Léo Pelé, simplesmente inexplicável. A escalação do time titular neste jogo, cada jogo um pensamento diferente. Cadê a base? Perguntamos. Burro? Mesmo porque ainda acreditamos no trabalho do Paiva, mas tá começando a fazer errado, tá mesmo começando a fazer errado. E para a diretoria do Vasco, contratem logo um zagueiro para ser titular absoluto. Para ontem. E quando isso, coloquem o Lincoln, que a gente sustenta. Cadê o JP, Luiz Gustavo, são jogadores da base? Por que não estão usando a base? Todo jogo esses pereba escalados erram e continuam sendo escalados. Exatamente. Inexplicável. Confiamos na molecada e daremos tranquilidade para eles. Porque pior do que Léo Pelé, Zé Gabriel, Puma e por aí é impossível. E aí a Força Jovem deixou claro. Oscilar faz parte. Fazer merda todo jogo, não. Tá bom? Cara, uma nota muito boa da Força Jovem. Eu gostei bastante. Porque, cara, tá se posicionando. É inacreditável a gente ter o Léo Pelé. Eu já critiquei em vídeos aqui. Ele ser titular e capitão ainda do Vasco. É inacreditável isso. Tem um Zé Gabriel no elenco. O Puma, cara, nem se fala. O Puma é um jogador que veio com uma expectativa enorme na seleção uruguaia e não sei o que. E não apresentou bolufas nenhuma. A única coisa que ele fez de bom até hoje foi o gol contra o Flamengo lá no Campeonato Carioca em 2023, 22, não lembro direito. Acho que foi 2023, né? Cara, tirando isso, nunca fez mais nada. É inexplicável, cara. Concordo com a Força Jovem. Pra mim, deixar o Lincoln ali como titular ao lado do Mike. O Mike é um zagueiro muito limitado também. Mas deixa ele ali. Pelo menos ele é bom no vestiário. Cara, infelizmente a gente só tem isso. João Vitor não vai voltar nem tão cedo. Era previsto pra ele voltar contra o Fluminense. Não sei ainda. Se tiver notícia, eu falo pra vocês. Tá bom? Então esse foi o posicionamento da Força Jovem. Vamos falar agora sobre o Galdames. O Galdames confirmou ao Fernandes Puma sobre uma possível saída da Universidade Católica. Ele falou assim: nesta janela não me ligaram da Universidade Católica, nem ao meu representante, nem a mim. Não sei quem está publicando essas notícias, pois são falsos. Galdames deixou claro que as informações dele, que está em negociação com a Universidade Católica, é completamente falso. Tá bom? Então, cara, a gente tem que agir rapidamente, a gente precisa de zagueiro, a gente precisa reforçar o nosso elenco, cara. Infelizmente, a situação do Vasco é essa. Aquela 777 fez com a situação do Vasco é essa, infelizmente. Não tem muito por onde escapar. Infelizmente, a situação é essa. Com dívidas, precisando de contratar zagueiros, jogadores, e seja o que for. Tá bom? Então, cara, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô voltando de novo ao meu cenário, vocês estão acostumados aqui, que é o meu quarto aqui em casa. O último vídeo eu gravei na casa da minha namorada, então a qualidade do áudio não tava boa, nem nada do tipo. Tá bom? Gravei pelo telefone mesmo pra vocês não ficarem sem vídeo. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Tá bom? Saudações vascaínas e até o próximo vídeo de amanhã, ou então daqui a pouco, que eu trago um giro de notícias pra vocês, tá bom? Muito obrigado, saudações vascaínas e até amanhã.